Eu vou falar-vos sobre o ciclo das rochas. E esta matéria podem encontrar no manual na página 117 e 118. Então, como sabem, as rochas não são imutáveis. E, portanto, há transformação de umas rochas noutras. E aqui, nesta imagem, podemos ver que o calor da Terra é o calor interno da Terra que gera os movimentos de convecção que nós tínhamos visto que existiam no manto, que levavam as placas litosféricas a deslocar-se e, portanto, a chocarem umas com as outras. E esta atividade, por exemplo, aqui quando temos esta placa litosférica a mergulhar por baixo da outra, ela nesta altura está sólida, mas à medida que ela vai entrando para o interior da astenosfera, ela vai aquecer ainda mais e, portanto, ela há de derreter, há de fundir e, portanto, vai originar material líquido. E, portanto, esta atividade interna, está na origem de magma. E, portanto, de magma sabemos que vamos ter depois rochas magmáticas. Também é a atividade interna, por exemplo, quando nós temos, imaginem, choque de duas placas tectónicas, as rochas que estão a sofrer essa pressão brutal, essas massas de rocha, essas rochas vão sempre no estado sólido, nesse caso não chega a haver, elas não fundem, mas nesse caso elas vão sofrer recristalização, elas vão sofrer alteração na sua forma e também na sua composição mineralógica. E, no caso, imaginem rochas que também estão em contacto com material muito quente, também sofrem alterações. Então, neste caso, vamos a rochas que, por exemplo, poderiam ser sedimentares, como, por exemplo, o calcário, que está ali em contacto com imaginem, com aquele magma muito quente, vai transformar-se numa rocha metamórfica, que é, no caso, o mármore. Ou, por exemplo, se nós tivermos, imaginem, arenitos, areias que estão a sofrer esta pressão, este aumento de pressão e de temperatura, vão se transformar numa rocha, por exemplo, no quartzito, ou argilas que dão origem a xisto, ou seja, rochas sedimentares podem dar origem a rochas metamórficas. Ou, eventualmente, se for, por exemplo, um granito, que é uma rocha magmática, poderá dar origem a um gneiss, que é uma rocha metamórfica. À superfície, por sua vez, é o calor do Sol que faz com que haja um ciclo de água. E esta movimentação da água que passa de líquida a gasosa, forma nuvens, chove, vai fazer com que as rochas que aparecem à superfície sofram alteração, sofram meteorização, sofram alteração física e química e sofram transporte e depois sedimentação e mais tarde diagênese e formem rochas sedimentares. Ora, estas rochas que aparecem à superfície e que ficam expostas a estes fenómenos podem ser qualquer tipo de rocha, pode ser uma rocha sedimentar, pode ser uma rocha metamórfica que apareceu à superfície porque as que estavam por cima mais frágeis foram levadas e aquela ali ficou, ou pode ser até, por exemplo, um granito, uma rocha magmática plutónica que depois de todo o resto da estrutura do vulcão ter sido erodida, aparece um bloco de granito e, por ação da meteorização, da erosão, o granito vai, por sua vez, dar origem a sedimentos e, por sua vez, dar origem a rochas sedimentares. Portanto, como veem, as rochas não são produtos acabados. Elas interagem entre si, elas transformam-se umas nas outras num ciclo que está em contínua renovação. Portanto, não tem início, não tem fim. Imaginemos que no início do planeta
com os vulcões, as primeiras rochas a se formarem terão sido rochas magmáticas, mas a partir da altura em que o planeta foi arrefecendo, os outros tipos de rocha foram acontecendo e hoje em dia nós temos o chamado ciclo das rochas ou ciclo litológico, ou seja, é um modelo, não é, em que nós percebemos que há uma interação dinâmica. Por exemplo, vocês têm aqui rochas magmáticas, em que se percebe aqui alguns cristais, como seria o exemplo do granito. Temos rochas, isto está trocado, serão rochas sedimentares aqui. Esta apresentação não está correta. Então, aqui seriam rochas sedimentares porque vemos que têm as camadas ou estratos e temos aqui já alteradas, portanto, sujeita a pressões, este sim, rochas metamórficas. Portanto, estas duas rochas aqui no esquema estão trocadas. Então, se vocês virem, quando o magma sobe à superfície, ele vai originar, portanto, ele vai primeiro arrefecer e vai solidificar. Portanto, ele quando arrefece, ele vai ficando sólido. Isso pode acontecer cá fora, não é? Podem ser rochas vulcânicas, como o caso do basalto ou do riólito, mas também podem ser rochas plutónicas, formadas em profundidade, como é o caso do basalto, do granito e do gabbro, e, portanto, forma rochas magmáticas. Entretanto, as rochas magmáticas ficam à superfície, não é? Vamos imaginar, quando aparece o granito, ou mesmo o basalto, que se forma cá fora, vai sofrer erosão. Essas rochas vão sofrer erosão à superfície e vão formar sedimentos. Esses sedimentos vão formar depósitos, vão se acumular em camadas, não é? Em estratos. E, portanto, vão passar de rochas sedimentares não consolidadas para rochas sedimentares consolidadas. Portanto, esses sedimentos vão se colar uns aos outros por ação de cimentos, não é? de substâncias que estão ali em circulação ao pé desses sedimentos e os agarram uns aos outros e, portanto, colam-nos. E, portanto, vão dar origem a rochas sedimentares consolidadas. À medida que esses sedimentos vão sofrendo pressões, aumento de pressão e de temperatura, vão dar origem a rochas metamórficas. Se as rochas metamórficas continuarem a afundar por causa das pressões, né, por causa dos movimentos tectónicos, elas podem então chegar a profundidades onde a temperatura é tão elevada que vão fundir. Né? Portanto, as rochas ao fundir transformam-se em magma. E como veem, há aqui então um ciclo. Se eu começar no magma, o magma dá origem a rochas magmáticas. Rochas magmáticas, quando expostas à superfície, originam sedimentos que se transformam em rochas sedimentares consolidadas. Essas rochas consolidadas, essas rochas sedimentares, podem sofrer pressões ou até mesmo o peso por cima, não é? Cada vez com mais estratos por cima, o peso vai fazendo com que elas afundem e, portanto, aumento de pressão e também de temperatura, e elas transformam-se em rochas metamórficas. Se a rocha metamórfica atingir profundidades elevadas, pode fundir e, portanto, passar ao estado líquido, né? Passar a magma.